Bem-vindo a Para Todos os Amadores de História. Sabia que no século XIX houve uma grande revolução e unificação na Europa? É. A Revolução Francesa e o período napoleônico influenciaram bastante a Europa nesse século. Revoluções vai, revolução vem, provocou o surgimento de novos estados nacionais, alemão e italiano. Diferentes ideias estavam relacionadas às mudanças que ocorreram no século. Liberalismo. O nome já fala que eles defendem a ideia de direito à vida, liberdade de expressão e a religiosa. A defesa do liberalismo político esteve fortemente presente em revoluções que ocorreram em 1830 e 1848, tendo como país de origem a França. O liberalismo econômico é uma doutrina política e econômica que defende a ideia de liberdade na economia. É a utilização de princípios liberais aplicados às questões econômicas. Nacionalismo foi outra característica importante nesse século. Seus defensores queriam que povos da mesma cultura e língua ficassem unidos. O nacionalismo foi um tema de obras literárias e de arte, em um movimento chamado Romantismo. Você sabia que esse movimento se opunha ao racionalismo e ao iluminismo? Sim, o romantismo é um estilo de época, apesar de ter surgido na Alemanha, o fato histórico que motivou o aparecimento desse movimento artístico foi a Revolução Francesa, um acontecimento importante para toda a Europa. Socialismo tinha a proposta de justiça social. Eles queriam a diminuição de desigualdade social e a competição entre homens. Depois da Revolução Industrial, muitos comércios foram desfeitos para a utilização de máquinas. Muitos perderam seu valor e muitos empregados ganhavam muito menos dos valores lucrados. Outro tópico desse assunto é a diversidade das ideias socialistas. Ideias socialistas passaram a ser amplamente divulgadas nesse século, quando a segunda revolução industrial aconteceu no mundo. Entre as principais expressões das teorias socialistas estavam o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. Vocês sabem o que é essas três teorias? Socialismo utópico. O socialismo utópico é uma corrente de pensamento que esteve baseada no modelo idealizador utópico. O maior objetivo do socialismo utópico era a criação de uma sociedade ideal mais justa e igualitária. Tudo isso atrelado ao liberalismo e capitalismo, os quais visavam, acima de tudo, o lucro. Ele foi desenvolvido no século XIX por Robert Saint-Simon e Charles, sendo considerado a primeira fase do pensamento socialista. Socialismo científico. O, so... o socialismo científico, também chamado de socialismo marxista, é uma teoria política social e econômica. Ele foi criado em 1840 por Karl Marx e Friedrich. Como o próprio nome indica, esse modelo teve baseado na análise científica e crítica do sistema capitalista. O anarquismo teve suas raízes na Europa do século XIX, em um contexto de profundas mudanças sociais, políticas e econômicas. Nesse período, a Revolução Industrial estava em pleno andamento, levando ao surgimento de uma classe trabalhadora urbana e industrial que sofria com condições de trabalhos precários, baixos salários e falta de direitos. O pensamento anarquista surgiu com as ideias do político e filósofo francês Pierre Joseph, membro do parlamento francês durante certo tempo e oriundo de uma família de pequenos burgueses. Proudhon criticou severamente a presença do Estado nas organizações políticas e a aquisição da propriedade privada. Outro grande pensador do anarquismo foi o teórico político russo Mikhail Bakhtin. Conheceu os ideais de Proudhon e o socialismo científico de Marx e Engels. Ele divergiu dos teóricos comunistas, em especial na questão da presença do Estado nas revoluções populares, e também elevou a um grau mais radical as ideias do francês Proudhon. Mais um tópico que vamos comentar é as posições das igrejas no novo cenário social.
Bom, durante as crises causadas pela Revolução Industrial, muitos cristãos e católicos fizeram movimentos e conseguiram novos cargos em ação. Muitos defendiam o liberalismo, porém eram contra a ideia de exploração do trabalho. Muitos religiosos, cristãos e católicos trabalharam para conseguir uma condição de trabalho melhor. Bom, principais ações. Crítica aberta contra os efeitos do capitalismo desenfreado, abertura de instituições cristãs com objetivo de aliviar o sofrimento dos mais pobres, apelo ao Estado por uma legislação voltada à melhoria das condições de trabalho, apoio à organização de trabalhadores. O exemplo mais conhecido de atuação em benefício dos desfavorecidos foi a obra do evangélico William Booth, que decidiu dedicar a vida ao trabalho com os pobres em Londres. Sua pregação alcançou grande sucesso, e com isso ele conseguiu montar centenas de estações para promover o evangelismo e o serviço social aos pobres da cidade. Seus colaboradores, organizados em unidades militares, foram chamados de declarada guerra à pobreza. E isso era evidente diante das consequências da industrialização na Inglaterra. Júlia, e você viu uma recitação de William? Não vi, qual é? Enquanto mulheres chorarem como choram agora, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado caído, enquanto houver uma jovem sem rumo vagando pelas ruas, enquanto restar uma alma perdida sem a luz de Deus, eu lutarei. Até o fim, eu lutarei. Bonita mesmo. No meio católico também havia grande ênfase assistencial. Propunha uma forma de colaboração entre as classes em que os aspectos cristãos de respeito ao próximo deveriam pautar as negociações entre trabalhadores e patrões. Esse documento, publicado em 1891 pelo Papa Leão XIII, tornou-se o pioneiro e um dos mais importantes pronunciamentos da Igreja sobre esse tema. E os burgueses e operários? Os burgueses eram símbolo de moralidade no lar, que eram cheios de heranças e costumes familiares. Normalmente, os homens trabalhavam e as mulheres com cuidado da casa. Os homens tinham grande valor, poderiam sair na hora que quisessem. Já as mulheres, você já sabe, né? Sim, tinham baixo valor e tinham que ser discretas. Mas, no modo de vida operário, era bem diferente. Mulheres trabalhavam fora de casa, porém nem tudo era perfeito. Havia o trabalho infantil. A Europa na chamada Era da Restauração. Muitos estudiosos do período imediatamente posterior à Era Napoleônica usam a expressão Era das Restaurações para definir os 15 anos que separaram sua queda em 1815, da onda revolucionária burguesa que tomou a Europa em 1830. Essa expressão é uma referência à ação das forças absolutistas europeias, profundamente abaladas pela Revolução Francesa e pelo período napoleônico. Os absolutistas tentaram restabelecer a sua supremacia. O princípio da legitimidade política e territorial visava a reconstrução aproximada dos limites territoriais de cada nação e o retorno ao trono das dinastias que governavam antes da era napoleônica. No caso francês, essa decisão garantiu seu território, como era a época do rei guilhotinado Luís XVI, e o retorno de um Bourbon ao trono, Luís XVIII. Em relação às demais nações, ainda que tenham ocorrido algumas anexações e concessões, a maioria dos territórios foi
definitivamente restaurada. Praticamente todas as dinastias retomaram seus tronos. Os ingleses, governados efetivamente pela burguesia desde o século XVII, não participaram da Santa Aliança, enfraquecida já em seu nascimento. Porém, as provas mais claras de sua inocência e eficácia foram os inúmeros processos de independência que marcaram a história da América Latina. Exatamente durante os anos de vigência da Santa Aliança, cerca de 90% do território colonial latino-americano alcançou sua independência de 1815 a 1830. Nossa, quantos países independentes! Verdade. Vamos falar agora sobre as novas revoluções. O fim do domínio napoleônico foi marcado pela reorganização das formas políticas francesas. Os liberais lutavam pela república. A monarquia foi restaurada por Luís XVIII, que reinou entre 1814 e 1824, irmão de Luís XVI. Seu reinado se apoiou em uma constituição. Carlos X foi substituído por Luís Felipe de Orleans, que viabilizou a implantação de uma monarquia constitucional apoiada pela burguesia. As forças políticas oposicionistas aproveitam-se do momento, conseguiram promover a abdicação de Luís Felipe e instalaram a Segunda República Francesa no ano de 1848. Na prática, era o retorno da monarquia que durou até 1870, dando lugar à Terra República Francesa. Formação da Itália unificada. O que foi esse período? Bom, a unificação da Itália foi um processo de união entre os vários reis que compunham a Península Itálica. Após a expulsão dos austríacos, ocorreu na segunda metade do século XIX e determinou em 1871. Com isso, os reinos passaram a formar um só país. O Reino da Itália, sob o reinado de Victor Manuel II, o processo tárdio resultou no atraso do desenvolvimento industrial italiano e na corrida para a ocupação de territórios na África. Ouvi alguém falando por aí sobre ressurgimento. O que seria? Ressurgimento, o nome está em italiano. Esse movimento levou mais de 7 reinos italianos a se reunirem em torno de um Estado nacional, como o que conhecemos hoje. Entendi. E a formação do Segundo Império Alemão? Também conhecido como Segundo Reich, Império Europeu e Colonial governado pela Prússia. A proclamação do Império teve lugar em Versalhes, em 1º de janeiro de 1871, quando a antiga Confederação da Alemanha do Norte e os 4 estados da Alemanha do Sul, Baviera, Baden, Hessen, Darmstadt e Württemberg, concordaram em constituir uma união federal permanentemente, cedendo a maioria de seus direitos de soberania ao povo império. O rei da Prússia, Guilherme I, foi proclamado imperador alemão. Otto von Bismarck presidiu a nova organização política como chanceler imperial. Guilherme I faleceu em 1888 e depois do breve mandato do Frederico III, Guilherme II ascendeu ao trono. Bismarck apresentou sua demissão em 1890. A partir desta década, os conflitos entre as classes privilegiadas e o proletariado foram aumentando na sociedade alemã. Por outro lado, as relações com as outras potências europeias se deterioraram consideravelmente. O único aliado fiel foi o Império Austro-Húngaro. A Alemanha apoiou a Áustria-Hungria na guerra contra a Sérvia no verão de 1914,
com a esperança de que a luta reuniria as classes trabalhadoras em torno do governo. Esse confronto deu origem à Primeira Guerra Mundial. O fracasso militar e as desordens internas levaram à dissolução do Segundo Império Alemão. Guilherme II abdicou em 9 de novembro e neste mesmo dia a República foi proclamada em Berlim. O último tópico é Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi um movimento popular que levou ao poder a classe trabalhadora francesa na prefeitura de Paris. Foi a primeira república proletária de que se tem notícia. Surgiu em oposição ao acordo de paz feito no fim da Guerra Franco-Prussiana, que previa vantagens ao Reino da Prússia, em detrimento dos direitos do cidadão francês.